Bom dia, Daniel. Uma saudação a você, a toda a nossa audiência, os colegas de bancada. Tive que apelar para a sombrinha e olha só, enquanto eu me preparava aqui para entrar ao vivo, sabe aquele carrinho de sorvete que o Mr. Bean comprava um sorvete? Estacionou um aqui atrás. Ele viu um potencial cliente aqui para ele. Quem sabe depois eu vou ali e pego um sorvete. Então significa que você ainda não foi. Não foi não, pegar. ainda não. Então, Primeiro tá trabalho, depois a diversão, né? Então, perfeito, exatamente. Então vamos para o trabalho, meu caro Ivan Kleber, porque tem muita coisa para a gente discutir hoje. O Donald Trump, por exemplo, classificou Lula como uma pessoa muito volátil, uma fala que repercutiu bastante desde a última sexta-feira. Disse que não se preocupa com o petista. A declaração foi dada ao site norte-americano Axios. Ivan, Trump disse no ano passado que tinha uma química entre ele e o Lula. Essa química acabou? Com certeza ela já evaporou, né, Daniel? O que o Lula entende o presidente Trump entende por um Lula volátil? É um Lula que diz uma coisa na frente dele, mas que faz outra. É um Lula que promete uma coisa, mas faz um discurso diferente. E falando em discurso, essa declaração do presidente Trump entra justamente no contexto do G7, onde o presidente Trump disse que acompanhou, olha só, deu essa chance aí ao Lula de ver o discurso dele e que vai totalmente na contramão daquilo que provavelmente os dois conversaram lá no mês de maio deste ano agora, né, no mês passado. Isso porque, Daniel, o discurso do Lula é um discurso de aproximação da China. Com certeza, nas conversas ali da administração Trump com o governo Lula, um dos pedidos do governo americano era justamente que essa aproximação fosse interrompida. Aí o Lula, gênio, faz o quê? Vai lá no G7 e discursa nessa linha, né? E também criticando ações e políticas que são extremamente importantes para o governo americano. Olha, Daniel, eu não tenho como confirmar, obviamente, isso, mas nós podemos presumir com certeza que a decisão do Supremo na semana passada de avançar com aquela restrição, melhor dizendo, dificultar as operações das Big Techs dos Estados Unidos no Brasil, com certeza isso chamou a atenção do governo americano e provavelmente do presidente Trump, que foi brifado sobre esse assunto. Eu estou falando isso porque nós estamos na iminência aí da conclusão dos trabalhos da sessão 301. E provavelmente, em algum momento, porque a gente conhece o Lula já de outros carnavais, o Trump está conhecendo agora. O Lula deve ter prometido uma coisa, mas as ações são totalmente na linha oposta àquilo que o Lula prometeu. E aí vem a declaração do presidente Trump de dizer que o Lula é volátil, ou seja, faz uma coisa e faz outra. Mas, atenção, quando o presidente Trump diz eu não me importo muito com o Lula, ele também está dizendo que não se importa com as ações do Lula. Ou seja, o governo americano não vai ficar de braço cruzado caso realmente aí o Lula não consiga entregar aquilo que ele prometeu. Acho que isso já ficou bem evidente. E a classificação do PCC e do Comando Vermelho são apenas uma das ações que o governo americano deve tomar nos próximos meses em relação à sua política exterior ao Brasil. Daniel? Agora, Ivan, o Departamento de Estado norte-americano criticou a condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF. O departamento destacou preocupações sobre o que chamou de perseguição e manipulação jurídica contra opositores do governo Lula. O que mais o governo dos Estados Unidos disse a esse respeito? Que essa é uma ferramenta que está sendo utilizada para perseguir opositores e que as diferenças políticas, como funciona numa democracia, deveriam ser resolvidas no voto e não na perseguição, né? Ou seja, que sejam as pessoas, a população a decidir o rumo do seu país de maneira livre e igual para todos os candidatos. O governo americano está interpretando, então, essa decisão, essa condenação, melhor dizendo, né, do ex-deputado Eduardo Bolsonaro como uma perseguição política, algo que o próprio presidente Trump sofreu durante os 4 anos do governo Biden. Vários inquéritos, várias acusações, enfim, vários casos que o presidente Trump, inclusive, teve que depor, enfim. Então é algo que o presidente Trump já sentiu na própria pele e que agora ele está vendo que a oposição brasileira, aí nesse caso específico, na figura do Eduardo Bolsonaro, também estão passando. Existem mecanismos de pressão do governo americano para tentar blindar, não é? E reverter essa questão no Brasil. Mas eu acredito, Daniel, que o governo americano aposta muito em uma eleição livre no Brasil em outubro, que tudo isso possa ser revertido. Eu gostaria de lembrar à nossa audiência que nós precisamos nos colocar um momento na cabeça do presidente Trump, ou seja, do ponto de vista dele,
A notícia que chegou a ele é a seguinte: uma pessoa que esteve com o senhor, ou seja, com o presidente Trump, na Casa Branca, tá aí, né, a fotografia, teve uma outra fotografia também, enfim. Ou seja, essa pessoa que esteve com o irmão aqui no Salão Oval da Casa Branca foi condenado pela justiça brasileira. Tem esse ponto também, além de ser alguém, né, da oposição, um ex-deputado que também foi, né, perseguido, caçado, agora essa condenação. Então a gente precisa sempre lembrar disso, é alguém que esteve ali, cumprimentou ele, conversou com ele há poucas semanas na Casa Branca, quase que sendo assim, uma afronta, não é, ao Salão Oval, às instituições americanas, esta condenação ao Eduardo Bolsonaro. Daniel. Meu caro Ivan Kleber, eu sempre digo que esse jornal aqui ele é diferenciado. Aqui o professor faz a lição de casa no final de semana. Que maravilha. Por isso eu vou passar para outro professor, vamos ver se ele também fez a lição de casa. Diga isso, Ano. Ivan, bom dia, sempre um prazer poder conversar contigo. Eu teria duas perguntas, já migrando agora para a América, né? Vamos falar sobre Cuba. Eu gostaria de saber, são duas perguntas. Primeiro, o que sabe desse momento, das pretensões americanas sobre Cuba, de concreto? E dois, como seria o tal modelo que está sendo anunciado pelo governo americano, que se porventura fizerem uma ação, uma operação contra o Estado cubano, contra Cuba, eles adotariam o mesmo procedimento ou a mesma forma de trabalhar como está sendo aplicado na Venezuela. O que seria? Qual é a pretensão atual e o que seria esse modelo? Bom dia, professor Suano. Bom, a pretensão é derrubar o regime cubano, se possível, sem nenhum derramamento de sangue, né? Sem nenhuma operação militar, mas essa opção está na mesa. O Pentágono, inclusive, já tem um plano pronto, aliás, mais de um, né, para uma eventual operação militar na ilha cubana. Existe uma especulação muito grande de que o presidente Trump não quer fazer nada agora, por conta das festividades do 4 de julho, 250 anos da independência dos Estados Unidos, e também por conta da Copa do Mundo. Mas que depois da Copa do Mundo, talvez essa opção militar ela ganhe força. O grande objetivo é derrubar o regime ou, como o próprio presidente Trump disse, mudar o atual regime. E aí vem a resposta à sua segunda pergunta, professor Suano. Como isso poderia ser? O modelo venezuelano de transição não agrada à base latina, a própria base do Partido Republicano. Existe uma leitura de que na Venezuela essa transição ela está sendo muito lenta e que deveríamos ter eleições lá na Venezuela ainda, pelo menos ainda em 2026. Não é o caso, aparentemente, por enquanto a gente não vê essa possibilidade. Já em Cuba, até por conta da influência, né, dos cubanos no Partido Republicano e também no Partido Democrata, existe essa pressão para que essa transição seja mais rápida. O governo americano quer evitar um cenário onde as Forças Armadas cubanas lancem o terror na população cubana. Então, eles estão fazendo um trabalho de identificar quem poderia liderar essa nova fase do regime cubano. Talvez eles já tenham identificado e estão aguardando o momento justo para entrar em operação, como eu disse, talvez depois da Copa do Mundo. Professor Suano, Daniel, devolvo para você. Marcelo Rocha Monteiro tem mais um ponto sobre esse assunto, diga. Sobre Cuba, me vem a seguinte preocupação, não sei se eu estou sendo pessimista, mas na Venezuela nós temos uma oposição bem articulada, temos uma ganhadora de prêmio Nobel da Paz, liderando. Cuba está sob essa ditadura horrorosa desde 1959. Milhões e milhões de cubanos que poderiam exercer esse papel, hoje vivem nos Estados Unidos, né? E quem é que ficou lá, né? Que poderia, depois de tanto tempo, fazer isso? Você acha que isso pode ser um complicador, Ivan? Pode, professor Marcelo. Essa questão da oposição, ela é extremamente importante. Na Coreia do Norte também. Nós não temos qualquer movimento que possa parecer com uma oposição. E em Cuba, esse é o mesmo cenário. Aí a dificuldade de você identificar quem pudesse, né, liderar o país após a queda do regime. Existe uma leitura do Departamento de Estado e da Casa Branca que os Estados Unidos devem aprender com as lições do passado, principalmente no Oriente Médio. Não é difícil derrubar um regime.
Mas o que vem depois pode ser pior. A Primavera Árabe nos ensina isso. Muitas ditaduras caíram e resultaram no Estado Islâmico. Óbvio que não é o contexto cubano, mas simplesmente você derrubar o regime sem uma alternativa pronta pode gerar uma crise ainda maior e o regime voltar com mais força. Então, esse sim pode ser um complicador. E eu acredito, professor Marcelo, que esse seja um fator preponderante pelo qual os Estados Unidos ainda não avançaram na questão cubana, além da Copa do Mundo. As pessoas podem dizer, nossa, mas a Copa do Mundo é tão importante assim, chegou até mudar a data do Maduro, de um depoimento que ele deveria dar essa semana, eles adiaram justamente para depois da Copa, por questões de segurança. Então, esses eventos esportivos, muitas vezes, eles têm um impacto no mundo político, né? E a gente talvez tenha que aguardar o final da Copa do Mundo. Mas, professor Marcelo, sim, esse fato de uma oposição sufocada em Cuba, talvez não estar pronta para assumir o poder, isso pode estar retardando as ações americanas. Daniel, devolvo para você. Muito bem, Ivan Kleber. E ontem foi dia de eleições do segundo turno na Colômbia. O candidato de direita, Abelardo de la Espriella, venceu as eleições por menos de 250 mil votos sobre o senador esquerdista Iván Cepeda, seu xará. E aí, Ivan, conta pra gente aí como é que foram as eleições lá na Colômbia, com esse avanço aí da onda conservadora por toda a América do Sul. Eu estou falando, Daniel, cada voto conta, cada voto é importante, não como no caso do Peru, mas aí o Abelardo de Espriella teve uma vitória apertada também. As projeções indicavam uma vitória um pouco mais tranquila, não foi o caso, mas Abelardo de Espriella, então, eleito presidente da Colômbia, ele que teve várias dificuldades durante a campanha, decisões judiciais proibindo a utilização da camiseta da seleção colombiana por parte de seus apoiadores, que desrespeitaram a ordem, e aí a justiça voltou atrás, enfim. Mas está aí. Agora, a grande dificuldade será esse processo de transição na Colômbia, Daniel. Isso porque ele só toma posse no dia 7 de agosto. E ontem à noite, o presidente colombiano, Gustavo Petro, disse não reconhecer o resultado desta apuração preliminar e ele foi mais além. Gustavo Petro acusou Israel de interferir nos softwares que fazem a contagem dos votos. Eu gostaria de lembrar ao Gustavo Petro, se ele morasse um pouquinho mais para baixo, ali ao sul da Colômbia, atravessasse a fronteira com o país que faz, né, ali divisa com a Colômbia, e se ele dissesse isso, talvez ele pudesse ser preso. Ele está duvidando do software que fez a contagem dos votos. Os integrantes do que seria uma espécie de TSE colombiano, da Comissão Nacional Eleitoral Colombiana, disseram que tudo correu na normalidade. E eu posso afirmar isso, Daniel, porque eu vi a mesma apuração, o mesmo processo eleitoral que deu a vitória ao Gustavo Petro em 2022. Eu não vi nenhuma discrepância em relação a isso. Agora, o Gustavo Petro está dizendo que quer aguardar aí para reconhecer a vitória do Abelardo de la Espriella. Vários líderes da América Latina, o Javier Milei foi o primeiro, depois o Cast do Chile, o Penha do Paraguai, vários já parabenizaram e reconheceram a vitória de Abelardo de la Espriella. O secretário Rubio telefonou para o de la Espriella ontem, dando os parabéns para ele. O presidente Trump também publicou na rede social Truth a vitória do Abelardo de la Espriella. Aqui na Europa, Giorgia Meloni também deu os parabéns ao de la Espriella. Agora, está faltando um, né? Pelo menos, Daniel, até o momento que eu entrei aqui na transmissão do nosso jornal, eu não consegui verificar isso. Mas há 30 minutos, há 1 hora atrás, pelo menos, o Lula ainda não havia confirmado ali a sua mensagem de apoio ao de la Espriella, declarando, né, os parabéns ali ao Abelardo de Espriella. Se aconteceu na última meia hora, na última hora, a gente corrige aqui, não tem problema. Mas até o momento eu não vi esse reconhecimento do presidente do maior país da América Latina, né? Que fala tanto em estabilidade e democracia, ele deveria ser um dos primeiros a parabenizar o de la Espriella e até o momento ele não fez, Daniel. Esse resultado, Ivan Kleber, encolhe o bloco de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dá força aos partidos conservadores aqui na região. Inclusive, isso consta numa reportagem que está disponível agora para a nossa audiência no nosso site revistaoeste.com, mostrando aí a divisão de forças. Vai ficar da seguinte maneira, vai ficar em 6 países para cada lado, quando o novo mandatário colombiano assumir o cargo em 7 de agosto. O cenário, porém, pode pender de vez para a direita nos próximos dias por causa da
apuração de votos no Peru. A candidata Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, lidera a contagem com uma vantagem apertada. Uma vitória dela deixará o placar em 7 governos de direita contra 5 de esquerda. O avanço da direita ganhou corpo com uma sequência de vitórias nas urnas iniciada no final de 2025. O grupo colocou no poder os presidentes Javier Milei na Argentina, Daniel Noboa no Equador, Rodrigo Paz na Bolívia e José Antônio Kast no Chile. O mapa atual é o oposto ao do final de 2015, período em que a esquerda e a centro-esquerda comandavam 8 nações no continente sul-americano. Ivan. Realmente, um avanço extraordinário da direita. Eu, de cabeça, Daniel, não me lembro de um cenário da direita tão forte na América do Sul. Se a gente, por um momento, excluir os 3 países ali, as 2 Guianas e também o Suriname, que muitas vezes são considerados mais como territórios europeus, né, do que propriamente um país da América do Sul, se a gente pegar os 10 países, nós teremos aí um cenário de 8 países com a direita e apenas 2 com a esquerda, Brasil e Uruguai. E um cenário possível de mudança no Brasil também, onde teríamos 9 países na América do Sul, né, com a direita e apenas o Uruguai com a esquerda. Tem a questão da Venezuela, que na verdade é sui generis, ali a gente precisa entender o que vai acontecer na Venezuela. Mas uma coisa é certa, a Delcy Rodrigues na Venezuela não tem tanta autonomia assim, então, porque ela responde aos Estados Unidos. Então é um cenário avassalador para a esquerda e a direita tem uma oportunidade única aí no continente de estabelecer um plano de governo, de melhoria da vida das pessoas, de segurança pública, de economia, e que isso possa permanecer por muitos anos com a direita tão forte assim na América do Sul e com pautas conservadoras, como foi o caso da vitória do Abelardo Desprieja, falando em conservadorismo durante a sua campanha. Daniel.